Olá a todos, é uma alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Espero que vocês sejam profundamente abençoados por esse estudo que nós vamos ter hoje. Hoje vamos estar então estudando a parte final do capítulo 14 de 1 Coríntios. Agora vamos então orar a Deus, pedir que Ele esteja nos direcionando, nos abençoando nesse momento de estudo que vamos ter. Deus, queremos agradecer mais uma vez por essa carta que temos em nossas mãos, a qual estamos estudando em sequência, Deus. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse estudo que vamos ter hoje, que possamos compreender aquilo que está escrito nesse texto, que o Senhor esteja nos ajudando no entendimento dessas palavras, Deus, que possa ser de grande valor para cada um de nós, que possamos crescer e ser edificados no conhecimento da Sua palavra, Deus. Pedimos isso e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então agora a gente vai estar fazendo a leitura de 1 Coríntios capítulo 14, a parte B do versículo 33 até o versículo 40. Então diz assim o texto: Como em todas as reuniões do povo santo, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Então aqui, essa parte é a continuidade do capítulo 14, em que Paulo está organizando o culto desses irmãos, organizando o uso dos dons do culto. Paulo está colocando uma série de instruções, de regramentos para o uso dos dons, para a organização do culto, aqui dessa igreja. A gente já percebeu até aqui que o culto deles era bem bagunçado, bem desorganizado. Eles não tinham falta de dons, mas eles usavam os dons de maneira desenfreada, e muitas vezes isso causava grande bagunça no culto deles e fazia com que as pessoas não entendessem nada do que estava acontecendo ali. Em consequência, não eram edificadas. Esse é o contexto que está cercando essa passagem aqui. Uma igreja a qual tinha dificuldade de organização no seu culto, tratando dos dons, e as pessoas não entendiam, não eram edificadas por conta de toda essa bagunça que rodeava a igreja deles nas reuniões públicas. E aqui Paulo então começa a falar a respeito do falar das mulheres no culto. Essa passagem é um pouco difícil de nós entendermos, porque justamente alguns capítulos atrás, Paulo não proíbe que a mulher ore e profetize no culto público. A única condição que ele coloca para que a mulher possa orar e profetizar no culto público seria então o uso do véu. A única condição, a única restrição que ele coloca então para que a mulher possa ou não profetizar e orar no culto público é o uso do véu. É isso que deveria ser observado pelas mulheres. E aqui ele vem e diz que as mulheres não podem falar no culto, não podem falar nas reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões. Então, para a gente entender um pouco mais o que seria esse permanecer em silêncio, qual seria esse falar aqui que ele está mencionando, a gente tem que fazer algumas observações. É óbvio que a gente tem que ser humilde e admitir que algumas coisas que Paulo fala nós não temos como saber exatamente o que ele estava querendo dizer, visto que ele já falou antes que a mulher poderia orar e profetizar, isso aqui já não entra nessa questão. Então orar e profetizar não entram nesse falar aqui que ele está mencionando, mas aqui é um outro falar, além do que orar e além do profetizar, visto que isso ele permite às mulheres desde que com o uso do véu. Agora temos algumas opções a respeito dessa passagem, dessa explicação do que é esse silêncio, do que é esse falar que as mulheres não devem falar no culto. Então a gente vai aqui
primeiramente, olhar para o contexto imediato. Creio que isso ajuda bastante, né, no nosso entendimento dessa passagem. Primeiramente, Paulo estava falando aqui, um pouquinho acima, nos versículos anteriores, sobre a questão de julgar os profetas. Então, uma alternativa para esse falar aqui, que não é permitido para as mulheres, esse dever de permanecer em silêncio, provavelmente seria, então, por conta desse julgamento dos profetas. O julgar os profetas, o discordar do que eles estavam falando, o questionar, o que eles estavam falando, em tese é algo que os homens deveriam fazer, e não as mulheres. Se as mulheres têm dúvida do que aquilo que foi dito, do que aquilo que está sendo falado no culto, deveriam então perguntar ao seu marido em casa, e não causar tumulto na igreja, visto que cargos de autoridade, e até mesmo essa questão de você julgar os profetas e questionar o que está sendo falado, seria um papel do homem e não da mulher. Creio que esse seria a explicação mais plausível, analisando esse contexto, visto que Paulo permite que a mulher ore e profetize. Se nós não tivéssemos essa permissão dada por Paulo alguns capítulos anteriores, provavelmente a gente poderia entender que a mulher não poderia falar nada na igreja. Mas a gente vê que esse falar aqui provavelmente está se referindo a esse julgamento que era feito a respeito dos profetas e o que eles estavam falando. Então, provavelmente alguns falavam coisas que não vinham de Deus, falavam coisas que não eram em conformidade com a palavra de Deus, com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo, e esses deveriam ser então questionados. E esse papel era exclusivo dos homens e não das mulheres. Essa, para mim, seria uma opção que faz mais sentido e é mais segura para nós, pelo menos, para entendermos essa passagem. Então, a respeito do julgamento desses profetas e do que eles estavam falando, e o questionamento disso, o colocar à prova o que eles estavam falando, era um papel do homem e não um papel da mulher. Se a mulher ficou com uma pulga atrás da orelha, o que será que esse profeta falou? Não entendi. Ela não deveria questionar esse profeta em público, não deveria questionar aquilo que estava sendo falado ali em público, mas ela deveria deixar que o marido dela fizesse isso, e se ela mesmo assim não entendesse, em casa, então ela perguntaria ao marido, o que foi isso que ele disse? O que será que aconteceu aqui? Não entendi bem, me explique. Essa é a ideia, basicamente, que a gente pode entender essa passagem, sem tirar ela totalmente do contexto que ela está inserida. Então, aqueles que profetizam, eles tinham esse espaço para serem julgados, e esse era um papel exclusivo dos homens. É isso que a gente pode compreender aqui. Então, as mulheres deveriam permanecer em silêncio nesse sentido, nas reuniões da igreja. Então, Paulo diz que não é apropriado que as mulheres falem, porque elas devem ser submissas, como diz a lei. E assim é em todas as congregações dos santos, assim é em todas as igrejas. Então, visto que esse falar se refere ao julgamento dos profetas, assim também era nas demais igrejas. O que isso significa? As igrejas, as primeiras igrejas formadas pelos apóstolos, elas tinham um regramento, elas tinham algo em comum, tinham uma liturgia, uma doutrina, um modo de fazer o culto em comum. E essa igreja em Corinto muitas vezes está querendo ser diferente das outras igrejas. E Paulo, algumas vezes, se você reparar nos capítulos anteriores e nesse aqui, ele vai dizer: por que vocês têm que ser diferentes? Se nas demais congregações os santos é desse modo, se em todas as igrejas é desse modo, porque vocês têm que ser diferentes. Então, eles deveriam respeitar esses regramentos, essas regras que tinham para o culto público, que era geral, não era só para eles, não era um problema só com eles, vocês têm que ser desse jeito. Não, era algo geral, e esse princípio geral deveria ser seguido por todas as igrejas. Então, as mulheres deveriam permanecer em silêncio no que diz respeito a esse julgamento dos profetas, visto que esse culto era bem bagunçado e era muito fácil que as mulheres, quando falassem, causassem mais confusão ainda do que já aquele profeta que está falando bobagem, já está falando coisa errada. Então, iria virar uma confusão. Então, é uma ideia de que apenas o homem o questione, e se a mulher, mesmo assim, ela não entendeu
aquilo que aconteceu, aquilo que foi falado, o questionamento, a ponderação que foi feita em cima daquilo, né, ela deveria então perguntar para o marido. Visto que esse culto aqui é bem desorganizado, quanto menos pessoas falarem, quanto menos pessoas intervirem no momento de profetizar, no momento de ensino, no momento que a palavra de Deus é falada, melhor seria, visto que quando as pessoas podem compreender de maneira mais organizada o que está sendo dito, a edificação fica mais fácil. Então a ideia era organizar esse culto, né, e que limitar um pouco as falas, visto que quando eles se reuniam, todo mundo tinha algum tipo de participação, tinha um salmo, tinha uma doutrina, tinha uma profecia, né? Eles tinham várias coisas que queriam participar, mas visto a respeito de coisas de doutrina, a respeito de profecias, o julgamento disso, a mulher deveria deixar com o homem, e se mesmo assim não entendesse, ela perguntaria ao seu esposo, em casa, ali conversaria com ele. Não significa que não tem espaço para a mulher fazer as suas ponderações, as suas colocações. Mas a ideia é limitar essa bagunça que acontecia nesse culto. Se todo mundo começasse a falar e questionar, né, seria muito pior do que já estava. Então é a ideia também de organização. Tem a questão de autoridade, visto que o homem é autoridade e ele julga os profetas, e a mulher está debaixo da autoridade do homem, então ela não tem essa autoridade para julgar, mas também é uma questão de organização nesse culto tão bagunçado que estava acontecendo aqui. Então, como nós já falamos, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faça em casa para o seu marido, converse com ele, com certeza Deus vai dar o conhecimento, né, para que ele lhe explique e ele lhe esclareça algumas coisas. Paulo, já no versículo 36, ele faz essa pergunta, né? Ou acaso vocês pensam que a palavra de Deus originou entre vocês? Ou seja, será que vocês são os principais conhecedores e detentores da palavra? Vocês que dizem como que devem ser as coisas? Será que se originou a palavra entre vocês? Vocês que sabem melhor a palavra e como deve ser aplicada? Né? Visto que a resposta para essa pergunta é não. A palavra não se originou no meio deles. Embora eles façam parte dessas primeiras igrejas, eles deveriam também seguir os regramentos que compunham todas as igrejas. Paulo faz mais uma pergunta a eles: acaso são os únicos aos quais essa palavra foi entregue? E a resposta também é não. Essa palavra foi entregue a todas as igrejas, a todo aquele que faz parte, né, de uma igreja, aqui falando das primeiras igrejas plantadas pelos apóstolos. Então, visto que nós temos essa questão aqui colocada, mais uma vez a resposta é não. A palavra não se originou no meio deles e a palavra não foi entregue somente a eles. Ou seja, existem outras pessoas que seguem essa palavra, seguem essas ordens, existem outras pessoas que também interpretam essa palavra, que também aplicam essa palavra, e elas têm feito de modo diferente. Elas têm seguido o conselho dos apóstolos, elas têm seguido aquilo que os apóstolos têm determinado em todas as congregações dos santos. Elas não têm buscado interpretar de modo diferente para justificar o seu modo de culto ou o seu modo de viver. Então essa é a ideia que Paulo está colocando. Existe um regramento por trás de todas as igrejas, e essa igreja aqui também deveria seguir. Ela não seria exceção, ela não está acima das outras igrejas. Essa é a ideia que Paulo coloca aqui. Paulo vai dizer que se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, nós já vimos que a gente tem aqui alguns grupos nessa igreja, e tem um grupo daqueles que se consideravam muito espirituais, né, os quais poderiam fazer qualquer coisa, né, porque eles eram tão espirituais. Então, se alguém se considera profeta ou espiritual, deve ser o primeiro a reconhecer que aquilo que Paulo está falando, aquilo que Paulo está orientando nesse capítulo é a ordem do Senhor. Ou seja, não é ordem de Paulo, não é Paulo que está falando, mas toda essa ordem no culto, essa maneira de utilizar os dons, essa maneira dos homens se portarem no culto, das mulheres se portarem no culto, é ordem do Senhor. Não é a ordem de qualquer pessoa, mas é a ordem do Senhor, aquele que é o soberano sobre todas as igrejas. Está ordenando essas coisas. Visto que Deus é Deus de ordem, Ele ordena que no seu culto, no culto prestado a Ele, também haja ordem. Então, se alguém é profeta ou é espiritual, verdadeiramente vai reconhecer que Paulo tem razão do que ele está falando e vai passar a seguir isso que Paulo está recomendando aqui.
Caso contrário, caso essa pessoa ignore isso que Paulo está falando, esses mandamentos do Senhor, essa pessoa deve ser ignorada. Não enxerga essa pessoa como um profeta, não enxerga essa pessoa como alguém espiritual, porque ela não reconhece essa autoridade de Paulo, ela não reconhece que o Senhor está dando alguns mandamentos através da vida de Paulo, mandamentos para o bom andamento da igreja. Né? Não é porque Paulo quer mandar na igreja, mas assim é em todas as igrejas, deveria ser aqui também. E Paulo está lembrando eles de como que devem ser as coisas. Então, se a pessoa não reconhece isso, essas ordens do Senhor que estão sendo dadas, não tenha ela como alguém que é profeta verdadeiro, alguém que é espiritual. Né? Ignore essa pessoa. Essa pessoa não tem autoridade para falar, para ser profeta ou ser considerado alguém espiritual. Basicamente isso. E Paulo diz, né, no versículo 39, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, a solução não é tirar o dom de línguas e não é tirar o dom de profecias, visto que esses dons estavam causando o maior rebuliço, a maior confusão ali na igreja. A solução não é retirar os dons, não é acabar com os dons, mas a solução é usar os dons e fazer tudo com decência e ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então, muitas vezes as pessoas acham que para resolver um culto bagunçado, um culto desordenado, uma igreja que tem uma reunião pública desordenada, a solução é primeiramente retirar os dons. Mas nós vemos que não é essa a orientação que Paulo dá, mas pelo contrário. A solução é, sim, buscar os dons, profetizar, buscar os dons de língua, buscar os dons como ele coloca aqui, mas fazer tudo isso com decência e ordem, lembrando que o alvo da reunião pública é a edificação. E a edificação plena de cada pessoa que participa do culto público só é possível se as pessoas ali fizerem a sua participação, usarem os dons com decência e ordem. Caso contrário, não tem como haver edificação. Ninguém vai entender nada, o culto vai ser uma bagunça, vai ser uma guerra, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo utilizar dons mais que o outro, né? E não vai atingir o seu principal alvo, que é a edificação das pessoas. Então a solução não é acabar com dons, a solução não é excluir as mulheres do culto para que elas não falem, né? Nada disso. A solução é que todo mundo participe desse culto com decência e ordem, respeitando os mandamentos, as ordens do Senhor que são colocadas para todas as igrejas, inclusive para essa, para que tudo corra bem. Se todo mundo fizer a sua parte e participar com decência e ordem, esse culto aqui produziria a edificação, que é o alvo do culto, e tudo começaria a se encaixar e as coisas seriam muito melhores do que estavam sendo. A bagunça, a desordem seria deixada e as pessoas poderiam usar plenamente os dons como era para ser e a edificação seria completa. Essa é a ideia. São passagens difíceis de nós entendermos, mas temos que ser humildes, e ficar com a essência que Paulo fala, e respeitando, olhando o contexto imediato, creio que nos ajudou bastante também nessa passagem. Espero que na nossa igreja possamos ter um culto que edifica, um culto ordenado, com a presença dos dons que são necessários, a quais o Espírito Santo julgue necessário para a nossa igreja, para que ela cresça em edificação. Espero que a gente possa servir a Deus com um culto bem ordenado, que ao final de cada culto nosso, a cada estudo, a tudo que fazemos na igreja, vocês possam ser profundamente edificados e crescer cada vez mais nesse conhecimento da palavra de Deus. Espero que vocês tenham compreendido bem esse estudo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo estudo.